Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos à primeira aula da jornada da Gestalt Terapeuta. Nós somos Helena e Isadora e iremos te mostrar nessa série de 3 aulas como a Gestalt Terapia pode transformar a sua carreira na psicologia e a sua própria vida. Apesar de não ser uma abordagem muito conhecida, a Gestalt Terapia é uma linha muito completa e bonita que visa a responsabilização e amadurecimento da pessoa, o que é essencial para viver de forma plena e saudável. Ela é uma abordagem muito eficiente e resolutiva para diversas questões e sintomas, como a ansiedade, a depressão, dificuldade nos relacionamentos, entre outras questões que tanto afligem os nossos clientes. A nossa experiência com a Gestalt Terapia começou lá atrás como clientes e nós podemos afirmar que ela transformou a nossa vida e nos ajudou a resolver muitas questões. Depois, nos tornamos Gestalt terapeutas e construímos uma clínica de muito sucesso e referência na psicologia graças a essa abordagem. E foi por isso que decidimos criar essa jornada. Nós duas temos um trabalho de produção de conteúdo no Instagram. Talvez muitos de vocês não o conheçam. Nesse trabalho, falamos com muitas psicólogas todos os dias. A maior parte delas relatam ter dificuldades de conseguir clientes, de mantê-los e de fechar a sua agenda. E como isso é complicado, não é mesmo? Porque a gente passa 5 anos na faculdade de psicologia, a gente se dedica, muitas vezes estuda pra caramba também por fora e acaba se frustrando com a nossa profissão. A gente pensa, poxa, por que eu estudei tanto se eu não consigo nem ter uma boa vida com essa carreira? E é essa a razão pela qual na nossa primeira aula da jornada do Gestalt Terapeuta falaremos sobre quais são os erros mais comuns que impedem uma psicóloga de viver bem da clínica. Mostraremos as razões que explicam o fato de a maioria das psicólogas não conseguirem muitos clientes e como a Gestalt Terapia pode ajudá-las a resolver esse problema. Então, separe papel e caneta, esteja num lugar tranquilo e reservado e preste muita atenção no que nós falaremos nos próximos minutos. Porque nós queremos ver você tendo sucesso e crescendo também. Nós queremos que você cresça, que você atenda muita gente, que você consiga fechar a sua agenda e viver da clínica. Porque nós também sabemos o quanto o nosso trabalho, enquanto psicólogas, é importante e salva vidas. Veja só essa manchete que nós colocamos na tela. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS, com 9,3% da população diagnosticada com esse transtorno. Também somos o segundo país mais depressivo das Américas, com 5,8% da população diagnosticada. Então, nós temos uma necessidade quase infinita pelo trabalho de profissionais da saúde mental. E essa demanda só cresce a cada dia. Por isso, nós precisamos dizer uma coisa para você. Se você é psicóloga e está sobrando horário demais na sua agenda, alguma coisa deve estar errada. No entanto, calma, nós não estamos dizendo que a culpa é sua necessariamente. Aliás, nós observamos que essa é a realidade da grande maioria das psicólogas que conversam conosco pelo Instagram. Então agora preste muita atenção, porque iremos te mostrar quais são os erros que estão levando as psicólogas a essa situação e como a Gestalt Terapia explica cada um desses erros e é um caminho seguro e eficaz para superá-los. Talvez você pense erroneamente que para ter mais clientes na sua clínica de psicologia, você precisa ter uma faculdade melhor, mais renomada, fazer uma pós-graduação, um mestrado que te dê um certificado e um título, ou talvez até fazer dancinhas e se expor nas redes sociais. Nós vamos te mostrar que não, nenhuma dessas coisas irá te fazer conquistar uma agenda cheia. Ok, talvez você até esteja pensando nesse momento, quem são vocês para me dizer isso? E eu entendo. E por isso, antes de avançarmos na aula, vamos nos apresentar e contar um pouco mais sobre a nossa história e a nossa carreira na clínica. Bom, nós nos formamos juntas em 2015. Para mim, a psicologia sempre foi uma área que me encantava muito. Eu fui uma pessoa muito ansiosa e o medo na minha infância era algo que me acompanhava. À medida que fui crescendo, passei a querer compreender o porquê isso acontecia comigo, de onde vinha e como eu iria resolver esse sofrimento. Acredito que esse foi um dos grandes motivos que me levaram a querer estudar a mente humana, que é tão complexa e tanto me fascinava. Durante a faculdade, passei por diversas áreas: RH, escola infantil, trabalho com autistas, mas a clínica sempre me encantou.
Falando nisso, fiz também a minha terapia pessoal em várias abordagens durante esse processo. Mas, quando fiz na Gestalt, me apaixonei e já sabia que queria também aplicar com meus futuros clientes. Tudo isso porque ela me trouxe uma compreensão profunda de quem eu era e estava sendo, de onde a minha ansiedade e o medo vinham, além de entender uma série de gestaltes abertas que eu trazia e que ainda estavam atuando sobre mim. Com essa ampliação de consciência, eu pude integrar várias partes de mim que me trouxe e ainda traz, porque tudo é um processo, muito amadurecimento. E assim como a Helena, a psicologia começou a fazer parte da minha vida desde muito nova em função das minhas questões emocionais. Escolhi a psicologia porque senti na pele o seu poder de transformação. Mas quando entrei na faculdade, percebi que na verdade a psicologia eram várias psicologias. E aí surgiu o nosso primeiro conflito. Qual abordagem escolher? A clínica sempre foi o meu maior desejo, mas eu não fazia ideia de qual abordagem seguir e, como vocês devem saber, tomar essa decisão nem sempre é fácil. Eu fui ter a aula de Gestalt só no 8º período, mas me apaixonei já na primeira aula. A Gestalt terapia é a abordagem que, além de fazer sentido dentro da minha experiência de vida e dentro daquilo que eu acredito, também mudou a minha vida, assim como eu vejo mudando a de vários clientes. Quando eu e Helena, depois de formada, nos reencontramos em um grupo de supervisão, já tínhamos vivido várias experiências que nos davam a certeza do caminho que queríamos seguir. E foi assim que surgiu o Transborda. Nos dedicamos tanto à Gestalt, ao nosso crescimento pessoal e nos disponibilizamos tanto a mostrar para o mundo o poder dessa abordagem, que bem rápido consolidamos a nossa clínica e começamos a passar conhecimento para os nossos colegas de profissão. Nesse tempo todo da clínica, nós fomos responsáveis por atender mais de 400 pessoas. Criamos grupo de estudo, supervisão, palestras e também a nossa certificação em Gestalt terapia, um curso completo que vai do básico ao avançado sobre a Gestalt terapia, onde já passaram mais de 200 alunos. E falando nisso, ao final da jornada da Gestalt terapeuta, nós iremos abrir as inscrições para a certificação em Gestalt terapia. No entanto, é preciso que você preste muita atenção nessas 3 aulas, porque o conteúdo delas será muito importante e muito útil para a sua atuação na clínica. Vamos relembrar qual será o cronograma da jornada? Hoje nós estamos conversando sobre os maiores erros das psicólogas que as impedem de encher a sua agenda. Já na nossa segunda aula, que será liberada amanhã, falaremos sobre o que você precisa fazer para dar resultado aos seus clientes e conquistar a sua confiança. Por fim, na última aula, vamos mostrar como todo o conteúdo que passamos para vocês na aula 1 e 2 se encaixam na prática com um estudo de caso real, demonstrando a aplicação dos conceitos da Gestalt em um caso concreto de ansiedade. Essa aula será a mais importante da jornada. Além disso, não se esqueça de que enviaremos nos grupos de WhatsApp para as participantes materiais de apoio exclusivos. As aulas da jornada da Gestalt terapeuta ficarão disponíveis somente até domingo, dia 27. Por isso, para que você não perca a chance de aproveitar todo esse conteúdo gratuito, você precisa assisti-las antes disso, tá bom? Agora preste muita atenção, pois iremos entrar no conteúdo de hoje. Quais são os erros mais comuns que impedem uma psicóloga de encher a sua agenda e como a Gestalt terapia pode te ajudar a superar cada um deles. Essa é a parte mais importante da nossa aula, então preste muita atenção. O que nós percebemos como um erro da maior parte das psicólogas que não conseguem encher a sua agenda é o seguinte: elas não possuem domínio suficiente sobre uma abordagem que seja sólida, eficiente e segura, e assim não conseguem aplicar a teoria na prática terapêutica. E com isso, elas se sentem inseguras e não sabem o que fazer exatamente diante dos clientes. Os clientes, por sua vez, como não sentem que o processo terapêutico esteja fazendo efeito na sua vida e que o investimento na terapia não esteja valendo a pena, abandonam o processo ou mudam de profissional sem indicar a psicóloga para outras pessoas. E essa é talvez a coisa mais importante, não é mesmo? O cliente ele precisa sentir a diferença, você precisa fazer diferença na vida dele. Ele precisa sentir que está compreendendo e solucionando as suas questões e que está tendo mais clareza e percepção de si mesmo diante das situações enfrentadas por ele. Inclusive, como relatamos na nossa história, o fato de termos optado pela Gestalt terapia vem muito da nossa percepção de crescimento pessoal com essa abordagem.
abordagem. E eu fico muito feliz, porque mesmo que a Gestalt seja pouco estudada nas faculdades e pouco conhecida no público em geral, nós tivemos o privilégio de ter contato com ela na faculdade e apesar de já estarmos no 8º período, nós conseguimos sentir os seus benefícios na nossa própria vida. E pessoal, quando a gente diz que para ter a agenda cheia você precisa gerar resultado para o seu cliente, talvez alguma de vocês pense assim: nossa, mas eu me esforço tanto, eu trabalho muito, estudo muito e agora vocês me dizem que eu não consigo transformar a vida do cliente? Como que isso pode acontecer? É claro que é muito justo que o nosso esforço seja recompensado e reconhecido, mas o esforço é apenas uma parte do processo. Sem o domínio de uma abordagem realmente eficiente, é mesmo muito difícil que nós consigamos transformar a vida do cliente. Na terapia, a boa vontade e o esforço da profissional são imprescindíveis, mas não são suficientes, infelizmente. E essa é uma das maiores razões pelas quais nós criamos essa jornada da Gestalt terapeuta gratuitamente, porque nós sabemos o quanto é difícil encontrar bons materiais, bons conhecimentos a valores acessíveis na nossa abordagem. Agora, continuem com a gente por apenas mais alguns minutos, porque iremos mostrar quais são as técnicas e conceitos da Gestalt terapia que podem te ajudar a evitar esses erros comuns de muitas psicólogas e conquistar o sucesso profissional que você tanto merece. Como dissemos, a causa da maioria dos erros das psicólogas é não conseguir aplicar a teoria à prática. Um dos conceitos que aplicamos na Gestalt terapia e que pode ser muito útil para resolver esse problema é sair da figura e ir para o fundo, que é o conceito de figura e fundo, tão importante dentro da Gestalt. No processo psicoterapêutico, muitas vezes o cliente vem nos mostrando apenas a figura. Por exemplo, a queixa que está tendo uma crise de ansiedade ou um término de relacionamento. Mas é importantíssimo nos atentarmos ao fundo da situação-problema que o nosso cliente traz à terapia. Toda experiência vivida, os conflitos, dificuldades e potencialidades fazem parte de um fundo, mesmo que ele não consiga se apresentar por completo. Essa é uma dificuldade muito recorrente que vemos em quem está começando na Gestalt. Às vezes as pessoas ficam só no problema trazido pelo cliente, o acolhendo e sem aprofundar e pensar qual a raiz disso tudo, que é o que estará no fundo. E no início é mesmo muito difícil. É preciso ter muita clareza da teoria e vendo como ela pode ser aplicada na prática. Nessa aula não conseguiremos explicar profundamente como isso é feito. Esse conteúdo é passado no curso, onde trazemos vários exemplos que deixam a teoria mais clara e didática. Mas é importante dizermos que na Gestalt estamos sempre interessados no fundo, pois é através dele que chegamos ao insight, que é outro conceito da Gestalt que diz sobre o momento que tomamos consciência de algo. É o insight que irá dar sentido ao problema, ao conflito e também reestruturar o campo do cliente para que ele mesmo encontre uma solução para a sua questão. E o nosso papel enquanto Gestalt terapeuta também é levar o cliente até o insight no momento correto. O insight é a clareza que o cliente consegue ter sobre os seus sintomas e questões, identificando de onde eles vêm e quando surgiram. E isso sempre está no fundo. E para tudo isso acontecer, é necessário que se tenha um olhar fenomenológico dos clientes, que é o segundo conceito da Gestalt terapia que pode te ajudar a ser uma psicóloga mais eficiente. Bom, como muitos de vocês devem saber, a Gestalt terapia tem como uma de suas bases filosóficas a fenomenologia. Ela é muito importante para toda a sua prática clínica. E quando dizemos que é necessário ter um olhar fenomenológico com os clientes, estamos querendo dizer que você precisa estar atento ao sentido que toda situação, sentimento e experiência tem para o cliente. Para isso, é necessário deixar de lado todos os preconceitos, teorias e definições que nós utilizamos para conferir sentido às coisas. Fazemos isso através da redução fenomenológica, que é a técnica que mais utilizamos na clínica. E outra que é alvo de muita dúvida entre os psicólogos, né? Exatamente, e ela nada mais é que a forma que conseguimos captar o sentido da experiência para o próprio cliente. Fazemos isso através de questionamentos cada vez mais profundos, o que é diferente de interpretar e descrever. É preciso, de modo geral, saber como o cliente sentiu e internalizou cada experiência. Por exemplo, um cliente chega em sofrimento por um término de relacionamento.
Vamos utilizar da redução fenomenológica para entender qual o sentido desse relacionamento na vida desse cliente, fazendo intervenções e questionamentos, como, por exemplo, de qual o sentimento envolvido, quais os papéis ambos exerciam na relação, como era a dinâmica, como esse relacionamento começou e etc. Nesse caso específico, chegamos à seguinte conclusão. Ele estava se sentindo abandonado, porque a mulher estava ocupando o lugar de mãe dele, cuidando, acolhendo e amparando. Além disso, se assemelhava à história dele com a sua mãe, que havia falecido quando ele era criança, o que ele entendeu como um abandono. E de novo a história se repete. O cliente é abandonado por quem ele ama, recebe cuidado e o ampara. Isso nos indica uma gestalt aberta, que demonstra a repetição do cliente de se relacionar com mulheres que ocupam esse lugar de cuidado, acolhimento e amparo. Se ao invés de investigar a vida desse cliente, adotando uma postura de curiosidade, que é a postura fenomenológica, nós buscássemos interpretar os seus comportamentos, estaríamos perdendo a parte mais importante do processo terapêutico, a de identificar aquilo que faz sentido dentro da experiência do cliente. E é isso que traz ampliação de consciência e capacidade de mudança do cliente. Por isso, aprender a ter uma postura fenomenológica dentro do consultório é tão importante. Por fim, o terceiro conceito da Gestalt terapia que apresentaremos nessa aula é sobre a importância em criar relação com o seu cliente. Não há psicoterapia sem encontro, ou seja, sem relação entre cliente e terapeuta. A aptidão para a psicoterapia se soma à aptidão para o encontro. Para que o processo terapêutico funcione, o primeiro passo é criar uma relação de autenticidade e confiança com o cliente. Só assim o cliente conseguirá acessar as suas dores e questões profundas que estão alienadas. Dizemos que a relação entre cliente e terapeuta é uma relação de simpatia. O Gestalt terapeuta não está isolado em seu domínio, tendo poder sobre o cliente com o papel de guiá-lo em suas escolhas, mas também não está exposto a todos os ventos em uma empatia otimista. O papel do Gestalt terapeuta é o de permitir e favorecer. Ele é um catalista. Toda transformação que acontece está ligada à interferência das duas partes. É importante, nesse processo, que o terapeuta assuma uma postura, ora de apoio e ora de confronto. É um equilíbrio entre acolher e formar uma aliança confiável com o cliente para partir para o verdadeiro trabalho de questionar e confrontar o cliente, a fim de torná-lo mais consciente e responsável pela sua vida e as suas escolhas. E a relação terapêutica é a base disso. Só criamos uma boa relação com o cliente se formos capazes de fazer uma boa leitura de suas defesas para saber quando vamos questioná-las e se, além disso, temos empatia pelas suas dores e traumas e sabemos oferecer para ele aquilo que ele precisa no primeiro momento. Depois de estabelecida a relação, já podemos iniciar o processo de questionamento e ampliação de consciência que fazemos a partir da redução fenomenológica. Bom, como não queríamos fazer uma aula tão longa para vocês, não conseguiremos expor com detalhes esses conceitos agora na primeira aula. Mas fica tranquila, porque na nossa próxima aula, que tem o tema O que você precisa fazer para dar resultado e conquistar a confiança dos seus clientes, que será liberada amanhã, dia 22, nós falaremos mais profundamente sobre esses 3 conceitos da Gestalt terapia que comentamos com vocês. E na terceira aula dessa jornada, iremos mostrar como todo o conteúdo das 2 aulas se encaixam na prática com um estudo de caso real, demonstrando a aplicação dos conceitos da Gestalt em um caso concreto de ansiedade. É muito importante que você assista a esses 3 vídeos em ordem e até o final. E lembrando que as aulas ficarão disponíveis somente até o dia 27 e que serão também enviados materiais exclusivos de apoio pelos grupos de WhatsApp para todos os participantes. Agora, talvez você esteja se perguntando: ok, vocês estão me falando sobre a Gestalt terapia, mas para usar essa linha no meu consultório eu preciso de certificado? Eu preciso ter uma pós ou algo assim? E a boa notícia é que não. Gestalt terapeuta não é uma profissão única, reconhecida e regulamentada por lei. O reconhecimento por lei vem da formação em psicologia. Desde que você tenha o CRP ativo, você pode atuar como psicólogo clínico dentro da abordagem que desejar. As técnicas e práticas que utilizará no consultório são de sua responsabilidade. Você pode atender pela Gestalt terapia se tiver o conhecimento necessário para fundamentar a sua prática. Exatamente o que nós oferecemos em nossa certificação. Assim, será de sua responsabilidade se intitular Gestalt terapeuta e aplicar os conhecimentos no consultório.
E quando você concluir as suas aulas da certificação, nós enviaremos um certificado de que você participou com a gente. E para terminarmos a nossa aula com chave de ouro e para que você fique mais motivado a assistir a jornada do Gestalt Terapeuta até o final, gostaríamos de te mostrar a história de algumas psicólogas que transformaram a sua atuação clínica por meio do domínio da Gestalt Terapia. Preste muita atenção! Olá, meu nome é Lília, eu sou estudante de psicologia e fiz o curso de Gestalt Terapia com a Isadora e com a Helena. Para mim foi muito bom ter feito esse curso. As meninas passam os conceitos de uma forma muito clara, dinâmica e didática. O curso tem bastante conteúdo, as meninas trazem muitos exemplos práticos da atuação delas na clínica, então isso tudo foi muito enriquecedor. Eu adorei ter feito o curso e super indico. Obrigada, meninas, um beijo. Oi, gurias! Passando aqui para enaltecer o incrível trabalho de vocês. Nunca imaginei me aprofundar nessa abordagem que eu tanto amo, que é a Gestalt Terapia, de uma forma tão leve, objetiva, rica em conteúdo e prática, e tudo isso ainda no conforto da minha casa. Só quero agradecer por tudo, eu admiro demais vocês e muito, muito mais sucesso. Um beijo! Olá, eu sou a Júlia, sou estudante de psicologia, atualmente estou no 7º semestre e eu adquiri o curso da Transborda Psicoterapias em dezembro. Eu já queria esse curso há um tempo, principalmente para ter contato com pessoas da área falando sobre a Gestalt Terapia, saindo só daquela ideia que foi apresentada só na faculdade, que foi muito pouca. Para quem realmente pretende trabalhar com a Gestalt Terapia, é interessante fazer cursos, né? É interessante se aprofundar na área e não ficar só naquilo da faculdade. Então foi o que eu busquei. Adorei as aulas, adorei a forma como é ministrado. As meninas, né? Elas são muito atenciosas, elas sempre respondem às dúvidas. Então isso ajudou muito na minha formação para o que eu pretendo trabalhar. Outra coisa interessante do curso que eu gostei muito é a questão que a gente faz conexões, né? A gente conhece pessoas, outros psicólogos, outros estudantes que também estão ali com o mesmo interesse. Então se torna também um curso que te gera conexões, que te gera fazer amizades, conhecer pessoas que trabalham com aquilo também, que tenham o mesmo objetivo. E assim, foi muito bom para minha formação. Não perco um conteúdo, inclusive, do Instagram delas. Acho que agregou também na formação da minha pessoa, tanto na minha formação como psicóloga. E é isso. Essa foi uma aula muito especial para nós e ficamos muito felizes por você ter nos acompanhado até o final. Isso mostra que você está comprometida em se tornar uma terapeuta melhor e dar mais resultados para o seu cliente, o que é algo que nós precisamos muito. Nós temos certeza de que essa aula será muito importante, não só para as psicólogas, mas para todas as pessoas no Brasil que precisam de tratamento e de ajuda. Então, novamente, muito obrigada pela sua confiança. Fique muito atenta para as próximas aulas, que serão liberadas nos dias 23 e 24 de março. E relembrando, o tema da segunda aula é o que você precisa fazer para dar resultado e conquistar a confiança dos seus clientes. E o da terceira aula é a base que você precisa para ser uma Gestalt terapeuta de sucesso. A nossa equipe enviará o link das aulas no grupo de WhatsApp para as pessoas confirmadas e no seu e-mail. Fique de olho por lá e não se esqueça de que essas aulas saem do ar no próximo domingo, dia 27. Por fim, confira sempre os materiais escritos que enviaremos exclusivamente no grupo de WhatsApp. Bom, então encerrando a nossa aula de hoje, a gente agradece muito quem chegou até aqui e esteve com a gente. E contamos com vocês amanhã. E quem tiver dúvidas, sugestões ou quiser falar com a gente, vamos abrir agora uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram. Esperamos vocês! Um beijo e até amanhã!